E aí, pessoal, meu nome é Danilo, eu sou natural de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Moro em Uberlândia já faz 10 anos, vim para cá para estudar. Me formei na Universidade Federal de Uberlândia e aqui fiquei para trabalhar. Tive experiência já em várias áreas aqui da medicina, da urgência, emergência e terapia intensiva. A minha experiência nessa área começou como médico diarista da maior sala de emergência da cidade. Aqui em Uberlândia a gente chama de UAI, Unidade de Atendimento Integrado. E eu era responsável por atender os pacientes críticos de uma região de 200 mil habitantes, mais ou menos. Só fazia sala vermelha. Depois, nesse período, acabei indo para a terapia intensiva, que foi sempre o que eu gostei. Acabei tendo a oportunidade de conhecer várias UTIs da cidade. E me estabeleci na UTI do Hospital Municipal, onde eu sou médico horizontal, a gente chama, que eu sou diarista, responsável pela rotina dos pacientes todas as manhãs. E, em paralelo, plantonista do Hospital Santa Clara, um hospital particular, com certificação internacional de qualidade, com ótimos resultados. Então, uma experiência ótima de público e privado. Trabalhei também com resgate pré-hospitalar. Aqui em Uberlândia a gente tem um particular que não é o SAMU, a gente chama de SIAT. É igual ao SAMU, só que um outro modelo de gestão. Eu fazia tanto a regulação quanto o atendimento de resgate na rua. Isso aí me acrescentou demais no conhecimento de urgência e emergência e estabilização do paciente. Fiz diversos cursos na área de terapia intensiva, de monitorização hemodinâmica, ultrassom focado, ecoberaleito, ultrassom neurológico, determinação de morte cefálica, e uso isso no meu dia a dia para poder atender melhor os meus pacientes. Bom, pessoal, eu sou Paulo Axê, eu sou médico anestesista. Eu formei lá em 2006, na Universidade de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, logicamente. E assim que eu formei, eu caí onde a maioria dos médicos caem, pronto-socorro, de cidade pequena. Uma cidade de 30 mil habitantes, mais ou menos. Era um pronto-socorro de uma Santa Casa, então, Sistema Único de Saúde, ficava um médico, né? Só eu, no caso. Plantão de 12 horas, não tínhamos grandes recursos, mas as coisas foram melhorando, conseguimos comprar um ventilador mecânico, bomba de infusão, e assim começou a minha subida, vamos dizer assim, né? De lá para cá, eu também fiz resgate pré-hospitalar, fiquei 2 anos no suporte avançado de rodovia. Depois disso, eu fui para uma outra cidade perto de Ribeirão Preto, chama Mococa, e lá fiz um plantão de pronto-socorro, conheci o chefe da unidade de terapia intensiva, ele me convidou para trabalhar, eu fiquei por lá uns 3 anos, praticamente fazendo também a rotina da terapia intensiva. Depois eu acabei vindo para Jundiaí, para um hospital que eu fazia terapia intensiva geral e terapia intensiva cardiológica, né? Então, formei e não trabalhava na cidade que eu nasci. Depois apareceu uma oportunidade em Ribeirão e eu acabei voltando para lá e fiquei na terapia intensiva lá de mais uns 3 anos também. Fazia terapia intensiva geral e cardiológica. Cardiológica, particularmente, era mais divertida. Então, tem muito procedimento, é muito mais dinâmico do que a terapia intensiva geral. E aí, em 2012, eu resolvi fazer anestésio. Fiz anestésio também em Ribeirão, só que em 2015, na hora que eu acabei a anestésio, eu mudei para São Paulo. Vim para São Paulo para trabalhar, porque o campo aqui da anestesia é melhor. Hoje eu faço praticamente só anestesia, né? Na época do Covid, a gente fez para mim foi um flashback muito bom de terapia intensiva, que a gente não tinha cirurgia, então a gente tinha terapia intensiva de novo, né? Os pacientes entubados. Então, para mim foi uma sessão Remember bem importante, né? Talvez um cenário bem adverso, mas tudo deu certo, tudo tem seu valor, tudo é experiência, tá? Hoje eu trabalho só em São Paulo, e aqui em São Paulo a gente trabalha em vários hospitais. A gente faz Redditor, faz Astra, faz São Camilo, vários hospitais. E eu trabalho num hospital também na Zona Sul, que é SUS. Então eu tô na rede privada e particular hoje, praticamente só com anestesia. Pessoal, a gente teve essa ideia, conversando eu e o Paulo algumas vezes, sobre esse projeto do Intubem e é uma vontade que a gente tinha de passar a experiência que a gente conseguiu adquirir com o tempo e facilitar a vida das pessoas. Por que isso? Porque quando a gente chegou no pronto-socorro, quando a gente começou a dar os primeiros plantões em terapia intensiva, quando a gente começou a fazer os pré-hospitalar, muita coisa que a gente aprendia na faculdade, a gente não conseguia assimilar e juntar tudo na prática. Então, a gente não teve nenhuma referência que pudesse colocar tudo isso numa caixinha, clarear e filtrar o que era essencial para a gente poder ajudar o paciente. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer para
dividir essa informação com as pessoas? Como é que a gente pode fazer para facilitar a vida das pessoas e não tornar a vida delas tão difícil quanto foi a gente no começo? Então a gente teve essa ideia de fazer um projeto que a gente deu o nome de Intubem para poder divulgar de maneira facilitada o que cada um de vocês vai ter que fazer para ajudar os seus pacientes na urgência e na emergência, com base nas mais atuais diretrizes, em evidência, nada de orelhada, tudo baseado no que tem de mais novo de referência bibliográfica. Pessoal, eu comecei essa conversa com o Danilo, porque a minha impressão, e a dele eu tenho certeza que é a mesma, quando a gente caiu no pronto-socorro, é que você sai da faculdade com milhares de informações na cabeça, e às vezes na hora de colocar em prática, você não consegue. Então, a gente, por exemplo, na época da graduação, a gente pega o livro de farmacologia lá do Goodman, por exemplo, né? O livro é sensacional. Só que tem muita coisa lá, moçada, que assim, você não vai usar. Então, o subtipo do receptor onde atua a medicação, isso aí, galera, você não vai usar no dia a dia. Tá? O que você vai ter que saber é o mecanismo de ação da droga. Mas o subtipo do receptor, isso aí não te agrega nada. Então, esse tipo de informação que você, num primeiro momento, está lendo lá, que você acha que vai ser relevante, lá na frente não vai ser relevante. Então, a ideia era a gente tentar condensar o conhecimento e passar de uma forma um pouco mais tranquila para vocês. Realmente, a gente não teve isso lá para trás. Então, a ideia é tornar a vida de vocês que estão fazendo faculdade de medicina, que estão fazendo residência, ou que acabou de formar, de tentar transformar isso numa caminhada um pouco mais tranquila, tá certo? Eu acho que conhecimento nunca é demais, e hoje com a ferramenta da internet, galera, isso aqui é muito tranquilo, porque a gente quer trocar experiências com vocês. Quero deixar claro que aqui todo mundo é igual, tá? Ninguém aqui é superior a ninguém, a gente quer trocar experiência e poder passar um pouquinho do que a gente já aprendeu e um pouquinho do que a gente já sofreu também lá para trás no começo da vida profissional, né? E isso aí não é vergonha para ninguém, todo mundo no começo acaba fazendo alguma coisa que não era a conduta mais correta, mas isso faz parte da curva de aprendizado em qualquer área, beleza? Eu vou falar agora basicamente o que a gente vai abordar nesse projeto do Intubem. Basicamente, moçada, o que vai ser? Assuntos ligados a emergências médicas, que é um assunto que a grande maioria literalmente treme na base quando fala, porque é uma coisa que você simplesmente tem que olhar, diagnosticar, pensar rápido e atuar. Esse é o grande negócio, é o pensar rápido. E às vezes o pensar rápido vem uma conduta errada e aí traz problema para quem está lá sob o nosso cuidado. Então, emergência médica vai ter bastante aqui. Logicamente, paciente grave, terapia intensiva e procedimentos. Ultrassom, nós vamos falar também aqui um pouco. Procedimentos invasivos, punção central e nós vamos abordar muito também aqui intubação. Intubação por quê? Que eu estou dando uma ênfase maior. Porque no Covid, muita gente precisou cair num pronto-socorro para cuidar de paciente Covid e naquele primeiro momento a maioria estava entubada. E às vezes você olha para o lado, o médico é só você. Então, mas eu estou no consultório, eu já estou no meu consultório, eu sou oftalmologista. Pode acreditar que eu dei plantão com oftalmologista nas UTIs Covid daqui de São Paulo, porque o consultório fechou, o cara tem 2 filhos, tem mulher, não tem paciente no consultório, o cara tem que trazer o dinheiro para casa, ou seja, o cara foi fazer plantão em UTI Covid sendo oftalmologista. Então eu não tenho a vivência de intubar, não tem a vivência de regular um respirador. E aqui em São Paulo a gente ainda tem fisioterapeuta praticamente em todas as UTIs, né? Mas essa não é a realidade por aí. Então o respirador, no caso, a responsabilidade é sua. Então talvez dê uma olhada, dê uma reciclada, porque até esse pessoal do consultório precisou voltar na UTI Covid e fazer plantão de paciente grave de terapia intensiva. E é o que a gente falava também, né, Paulo? Na época do Covid, a gente percebeu muito que via aérea, nem sempre a via aérea anatômica era uma via aérea fácil, né? Uma via aérea anatomicamente fácil era uma via aérea que você conseguia acessar. A via aérea do Covid, ela não levava desaforo para casa. Ou você entubava, o paciente não tinha uma segunda chance. Então, muita gente mal preparada acabou colocando os pacientes em risco porque o paciente era tão crítico que não conseguia esperar uma segunda tentativa, né? Então, as pessoas têm que sempre se preparar para esses procedimentos que decidem os 5, 10 piores minutos da vida de uma pessoa que está lá na sua mão. Né? Exatamente. E, galera, aqui todo mundo sabe que você induzir um paciente para intubar. Você não consegue intubar esse paciente. Esse paciente, no cenário extremo, ele para na sua frente por hipóxia. É uma sensação de impotência absurda.
né? E então eu tive um professor da residência que falava assim: tudo que você vai tirar do paciente, você tem que dar um jeito de prover. Ou seja, você foi lá, fez o hipnótico, induziu o paciente, fez o bloqueador, ou seja, esse paciente está inconsciente sem respirar. Então você tem que prover a respiração para ele. Se você não consegue, você tem um problema grave na sua frente. Então é só se preparar, não tem segredo nenhum. É só correr atrás, estabelecer as prioridades para vocês, e a gente vai estar aqui para transformar essa caminhada numa caminhada bem mais suave. E pensando em emergência, o que mais que a gente pode pensar em abordar? Pensando em pronto-socorro, você vai entubar um paciente, você tem que saber sedar, você tem que saber que drogas você vai usar, como é que você vai diluir essa droga, o jeito certo de infundir. O paciente vai fazer hipotensão, como é que você vai tratar essa hipotensão, como é que você vai acessar essa via de infusão de medicação. O paciente vai ter uma insuficiência cardíaca, vai descompensar, vai chegar na tua mão, vai ter um DPLC, vai exacerbar, vai ter uma crise de asma, vai ter uma anafilaxia, vai infartar, vai ter um AVC. Tudo isso que é muito comum no dia a dia do pronto-socorro e coloca muito medo na cabeça do recém-formado, ou então da pessoa que tem menos mão no manejo da emergência, da urgência, a gente vai abordar aqui com vocês. Taquicardia, bradicardia, febre de origem desconhecida, vômito, icterícia febril, coisas que são importantes e que vão fazer a diferença para você cuidar da vida de alguém que vai estar ali na sua mão, no pronto-socorro da sua cidade, no pronto-socorro que você está buscando se estabelecer, qualquer unidade que você esteja atendendo. Tá? A gente vai querer facilitar a vida de vocês, trocar essa experiência, como o Paulo falou, e dar bastante dica interessante e útil para vocês deixarem guardado, salvo na caixinha ali e usar na hora certa. E outra coisa que eu queria, só para a gente fechar, moçada, é que assim, a gente aqui vai abordar os temas e a realidade da maioria de vocês. Não adianta a gente ficar aqui abordando algumas condutas ou até alguns recursos terapêuticos que a gente tem, por exemplo, só em grandes capitais. Eu trabalho em hospitais grandes aqui em São Paulo e não adianta eu ficar abordando a realidade deles, sendo que 95% da realidade do Brasil não é essa. Então a gente vai ter conteúdo mais aprofundado também, claro, com os recursos mais de ponta, mas nós vamos abordar também você que está aí no interior e que não tem grandes recursos, e você tem que se virar com o que tem. Isso é o mais interessante da nossa área. Nossa área é muito dinâmica, então vai ter conteúdo para todo mundo, beleza? Então, galera, eu acho que isso é só uma apresentação, tá, da nossa ideia, do nosso projeto. Então, deixa o seu like, deixa seu comentário, deixa sua crítica, sua sugestão, para a gente conseguir fazer um conteúdo cada vez mais proveitoso para vocês todos, beleza? Segue a gente aqui, manda sugestão, manda suas dúvidas, vamos trocar ideia. A gente quer responder também as dúvidas de vocês. O que vocês sentirem falta de conteúdo, pede pra gente, a gente providencia. Dá seu like, espero que todos curtam, espero que aproveitem bastante. Um abração para todos e até as próximas.